Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Talk Plus. Hoje a Talk Plus está fazendo podcast in company. Eu estou aqui em Três Rios, no Rio de Janeiro, na PHX. Tudo Prazer, bem? tudo bom, beleza? Tudo jóia? O Pedro é o diretor da PHX. Eu queria que você, antes da gente começar a falar da PHX, eu queria que você falasse um pouquinho de como você entrou nesse universo do plástico. Mas eu entrei nesse universo do plástico com meu pai, tinha uma empresa no Rio de Janeiro, fabricava bobina picotada, sacolinha, e aí até que ele resolveu descontinuar a empresa, e eu já trabalhava um pouco com ele na época, e aí eu gostei. Plástico, quando você sente o cheirinho do plástico, quando você pega o plástico, você não consegue largar nunca mais. Já era. E aí eu, nessa dele querer descontinuar a empresa, eu tive a ideia de abrir essa empresa aqui em Três Rios. Moleque novo, meu pai falava, você tá doido, não faz isso, não faz isso. Moleque novo, quantos anos você tem? Eu tenho 38. É novo. E nessa época, eu tinha uns 22 anos de idade. E aí, imagina, 22 anos de idade, falando que eu quero abrir uma fábrica de plástico. Você é doido, se interna. Vai. E aí, resolveu que ele concordou que poderia ser um caminho legal para mim. E aí, eu abri minha empresa chamada PHX Embalagens, né? Pedro, H de Henrique. E na época, o Ike Batista bombando. Eu li o livro do Ike, falei, esse cara é empreendedor. Pô, top, eu vou X de multiplicação. E aí, veio a PHX Embalagem. Vim pra cá, novo, carregando caminhão, maioria dos meus amigos na praia. No Rio. Sempre morei no Rio. Só que fiquei muito tempo praticamente morando num hotel aqui em Três Rios, né? E ainda continuo vindo pra cá muitas vezes, pelo menos 3 dias na semana eu tô aqui. E eu faço também muita parte comercial, então eu acabo saindo um pouco. Tem uma equipe muito boa aqui que me ajuda. Mas, e aí começou. E aí lá atrás eu não fazia o que a PHX faz hoje. A gente fazia bobina picotada também, porque eu peguei essas máquinas oriundas da época que meu pai tinha uma fábrica no Rio de Janeiro. Minha fábrica original começou lá no Rio. Não, meu pai tinha uma fábrica no Rio. Tá. E aí quando ele terminou a fábrica, ele ia vender as máquinas, eu fiz aquele bem bolado, pacotão. Eu sei que acabou trazendo para Três Rios. E aí eu abri a minha empresa em Três Rios. Peguei algumas máquinas e eu abri a minha empresa aqui em Três Rios. E aí eu segui a linha que ele já tinha, que eu já tinha o know-how. Sim. Lá embaixo, fazendo bobina picotada para hortifruti, fazendo sacolinha no supermercado. Tanto que hoje um dos meus produtos é a bobina para cliente que fabrica uma sacola. Tá. Eu acabo conseguindo ter um pouco do know-how da sacola para entender as dificuldades ou não pela minha origem. Por causa da sua origem lá, que legal. Por exemplo, muitas vezes falam de laminado e impressão. Eu já não tenho tanto know-how para poder ajudar os clientes, mas acaba que isso a gente vai aprendendo com o tempo. Mas sacolinha picotada Era a sua praia já. E aí nasceu a PHX, que já aqui em Três Rios. E aí nasceu. E hoje você produz só bobinas, né? E aí, de um tempo pra cá, a vida foi mudando, as ideias foram mudando, o mercado foi mudando pra caramba. E a gente percebeu que uma opção, uma ideia muito boa era fazer bobinas para não mais atender o cliente final, mas para atender os convertedores, os caras que fabricavam. Eu senti que poderia existir essa carência no mercado. E hoje o nosso foco é esse, fazer bobina de extrusão. Algumas bobinas vão para clientes finais que utilizam, por exemplo, água mineral, que utiliza bobina já para poder fazer o pack da água mineral. Mas na maioria para convertedor, o cara que faz o saquinho, a sacola, uma capa de chuva, um filme de laminação, um filme técnico, saco de ziplock, verso. Aí Tem produtos que eu faço que eu não tenho a mínima ideia qual é a aplicação final dele. Às vezes eu vou no cliente e falo, caramba, o que é aquilo ali? O cara, não, eu faço pro seu filme. Que legal. É muito legal. Vamos mostrar um pouquinho. Então aqui você tem as bobinas, né? Ó. E você trabalha... Essa aqui é uma bobina picotada, né? De hortifruti. Essa que vocês encontram no mercado. Geralmente isso aqui faz com o quê? Com PE de... Geralmente com PE de alto. De alto. Esse especificamente com PE de baixa. No cliente, até cliente amigo que a gente estava fazendo. E é um de baixa densidade, bem transparente. E eu faço com filme. Tá. A bobina picotada aqui, eu passo o contato dele, mas o filme... Então esse filme aqui que você está vendo é feito pela PHX. Aqui no caso é um cliente teu que já faz essa bobina e ele compra de mim. picoçado, né? Ele compra de mim a bobina
O filme de alta, ele é um filme, teoricamente, você fala, o baixo é aquele mais resistente, o alta densidade é resistente. Sim. O baixo, então, se você comparar essa força no filme de alta e no filme de baixa, o filme de alta é muito melhor que o filme de baixa. Sim. Mas o filme de baixa ele é mais brilhoso, transparente, bonito. O baixo normalmente ele tem um pouco mais de flexibilidade, né? Ele dá um pouco mais de... Sim. Toque mais... Ele é mais bonito, ele é mais brilhoso, não tem aquela barulhinho do alta densidade. Sim. Mas o alta densidade, em termos de resistência, ele é melhor. Ele é melhor, legal. Assim, além dos tradicionais, nas cores do material, você faz material colorido também, né? Esse especificamente aqui foi um material para um cliente que fazia uma sacola rosa e a gente atende, é claro que quando são lotes... Tá aparecendo bem aqui, mano? A sacolinha rosa, tá vendo? O cliente pediu uma sacola rosa e aí quando são lotes, de certa forma, quando são lotes coloridos, específicos, é um lote mínimo diferenciado que a gente acaba precisando para poder atender, mas o cliente passa a cor certinha que ele precisa, quando a gente faz já na cor do cliente, várias cores aqui, por acaso rosa, mas vermelho, amarelo, azul, roxo. Só o cliente trazer a cor que você desenvolve aqui. A gente desenvolve. Às vezes muitas vezes ele não precisa do exato. E aí a gente consegue chegar no próximo e fala, pode ser esse. Mas quando ele precisa do exato, aí tem que ser um desenvolvimento de um trabalho mais demorado, mais custoso também. Ah, legal. Então, assim, qualquer cor, né? A PHX é especialista em bobinas, né? Deixar claro que muitas vezes a pessoa tá vendo te mostrar essa cor. Esse filme aqui é muito legal. Esse filme aqui é feito para aquele... Sabe o saquinho de limão? Quando você pega um saquinho de limão trançado, que parece uma redezinha? Sei. Então, aquela redezinha é feita através de um filme de polietileno. Faz esse filme e depois o cara faz os picotes. É um material específico. Dá pra ver a resistência dele. É um plástico específico, é um processo específico, segredinho, entendeu? Sim. Mas que é bem legal, né? Nem eu sabia. Esse era um exemplo que eu também não sabia que aquele saquinho de rede vinha de um filme de polietileno. Muito legal. Então você que precisa de bobina, né? Pra deixar bem claro, muitas vezes você tá vendo a gente mostrar a sacolinha aqui, mas a PHX é especialista em fazer bobinas, né? Outro caso aqui também, olha o toque desse material. E esse aqui é um material que a gente começou a desenvolver para totalmente branco, porém ele é feito para envelope de segurança. Ah, tá. Geralmente o envelope de segurança ele é branco e preto. E você faz você tinha até um... E a gente começou com nossa... Esse aqui é o clássico, né? Esse é o clássico. Esse aqui é o branco e preto embaixo, dentro. Deixa eu mostrar só. Tá vendo? Aqui você faz, na verdade, são várias camadas, né? São várias camadas. Ele é preto por dentro, tá aparecendo bem aí, Malu? E ele é branco. Então aqui é um filme estrudado, né? Com várias camadas. Exatamente. E aí, o preto foi justamente para esconder o documento. Né? Exatamente. A gente começou a desenvolver um branco com branco. Fica todo branco, mas que ele tenha um fechamento que também esconda da mesma forma. Que você olhe e não consiga ver o documento. Exatamente. Legal. Mas, assim, a gente desenvolveu numa demanda de um cliente, na verdade. Sim. Então a gente acaba tentando atender. A gente não tem muito um produto que a gente cria e tenta vender. Isso aí pode ser até uma ideia para o futuro, mas no geral a gente atende as demandas do cliente, que ele vem aqui, preciso de um filme assim, assado. E muitas vezes demanda que a gente tem que chegar internamente e desenvolver junto com o cliente o filme e dar para ele. Entendi. E tamanho de bobina que você consegue fazer de quanto a quanto? A gente consegue fazer até 1,70 m, 1,80 m, a largura máxima das nossas máquinas. Tamanho mínimo, aí é muito específico, mas eu tenho bobinas que eu faço de 15 centímetros, por exemplo, bem estreitas. Já faz o corte. Que a gente faz uma bobina, no caso, sei lá, de 1,5 m, bota divisões no meio dela, mas aí depende de especificação do produto do cliente. Entendi. E eu vi lá também, a gente está gravando o In Company também, você que está assistindo esse podcast, esse vídeo, depois você pode olhar no YouTube também. Eu vi e a gente mostra as máquinas lá, né? E você poder assistir também, que lá a gente mostra a fábrica. Grande parte das suas bobinas você faz com tratamento Corona também, justamente para fazer essas impressões, né? Todas, na verdade, todas quando tem a necessidade do cliente, né? Sim. Por exemplo, muitas vezes o cliente precisa de faixa de tratamento, poucas pessoas sabem o que é isso. Nesse caso aqui, o cara imprimiu a face toda do filme. Mas quando você pega uma sacola, por exemplo, de mercado, ele não imprime a face toda do filme. É uma parte do filme aqui que não é impressa. Porque se você fizer o tratamento Corona aqui, essa solda aqui não pega. Então você tem que fazer um tratamento lá com as faixas. Só onde vai na faixa de exatamente vai a impressão. Que
Eu já não sabia disso. Só para mostrar mais claramente, ó, tem lugares da sacola que é lógico, a gente vê uma sacolinha já soldada e não tem essa dimensão. Muitas vezes nas laterais, né, ó, tem partes aqui que ela tá branca, ó. Tá vendo bem aí, Malu? Vamos virar para essa câmera. Tá vendo? Aqui nessa parte branca não pode ter o tratamento que muitas vezes você vai fazer a solda não consegue. A bobina que eu mando pro cliente, na verdade, nesse caso, é uma bobina grande de 1,5 m, sei lá, e ele divide para fazer sacolinhas. Tá. Mas aí ele imprime assim, na teoria, né? Então essa parte branca aqui, ela não pode. Se ela tiver solda, se ela tiver tratamento aqui também, ela não solda. Então, aí demanda que o cliente passe as especificações do tamanho certinho da área de impressão que ele vai precisar e tal. E a gente desenvolve aqui para ele. Lógico. Mas lógico, precisando imprimir tudo aqui também. Olha que sacola bacana aqui também. Depois aqui o cara só faz a solda, né, na verdade. Esse aqui, por exemplo, normalmente, ele é um filme aberto, folha. Sim. Que eu vendo cliente só uma lâmina, folha de filme, e ele dobra e faz as soldas para fazer essa sacola. Entendi. Que outros mercados você atende hoje, Pedro? Olha, eu atendo, no geral, são indústrias que demandam de bobinas de polietileno no seu processo, para a embalagem do seu produto. Por exemplo, uma fábrica de arroz precisa do saquinho de arroz. Eu não imprimo, não faço saquinho impresso, só faço só material liso. Mas muitas vezes ele precisa de um filme liso para embalar o fardo dos saquinhos de arroz. Sim. Né? Então aí ele compra uma bobina lisa que eu vendo. O cara da água mineral, que eu já dei um exemplo aqui há pouco tempo atrás. Mas assim, tem produtos que eu faço. Vamos até mostrar, você tem um filme shrink aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, é uma fábrica de açaí, se não me engano. Ele compra o meu filme e na própria máquina dele já envolve, passa no túnel de colhimento, encolhe e fica esse packzinho. É um filme que quando você dá temperatura... Esse a gente não vê no mercado, porque quando a gente vai na gôndolazinha para comprar o açaí, o dono do mercado já abriu. Já tirou. Exatamente. Na pack da água mineral. Você acaba vendo na água mineral, na Coca-Cola. Exatamente. Você acaba Exatamente. ainda percebendo a colocação desse filme. Então, além disso também, mas você tem capacidade para atender a indústria alimentícia, toda essa... Farmacêutica, alimentícia, indústrias e convertedores. Muita gente fala assim, que eu vou no cliente, ele fala, não, mas eu já extruso, eu já faço o filme aqui dentro, eu não preciso. E aí eu vou e não, olha só, mas sua máquina pode quebrar, mas às vezes tem algum produto que eu posso te atender com custo melhor, porque eu sou específico nisso. E aí... E o volume que você faz também é maior. E a extrusão é realmente o coração da empresa. Então, as pessoas, os clientes nossos, muitas vezes têm dificuldade de se abrir a isso. Né? E aí, depois que se abrem por alguma necessidade, uma máquina que quebrou, poxa, você me atende aqui na urgência. Aí eu atendo ele vê, putz, é legal, hein? É legal comprar a bobina pronta já. Sim. E só converter ela, só terminar o acabamento. E aí eu tenho conquistado muitos clientes que também extrusam, também fazem, tem extrusoras dentro da fábrica, mas são meus clientes e hoje alguns falam assim, vou desligar minha máquina. Fico feliz fico feliz, muito feliz na confiança. Mas é uma decisão que você tem e eu vou te atender do jeito que você precisar. Legal. Eu percebi também que você tem um controle de espessura muito grande, né? Esse é o maior problema de qualquer fábrica de plástico. Porque eu acho que é aí que é o grande drama, né? Você ficar com muita variação de espessura na sacolinha, né? Esse é o maior problema de qualquer fábrica de plástico, controle de espessura. Onde você tem, se você tiver um filme mais grosso aqui e mais fino aqui, essa solda que é onde vai segurar o peso no caso aqui da sacola, né? Ela pode queimar aqui e não soldar aqui, porque aqui tá grosso, aí não solda aqui e aqui tá muito fino, a temperatura da lâmina incandescente que faz essa solda aqui, ela acaba queimando, e aí você perde o filme por causa da variação de espessura. Então essa é uma das nossas maiores desafios diários, é fazer o nosso filme com o melhor padrão possível de qualidade. Controle de qualidade, como é que você faz aqui? Você faz lote a lote, tem rastreamento de lote? Muitas vezes depende do produto em si. Esse produto é muito picado, bobinas menores e tal, a gente faz por lote, que fica humanamente impossível. Mas quando são bobinas maiores, com uma produção mais demorada, né? Por exemplo,
uma bobina de sacola para o mercado, uma bobina pesa 400 quilos. Então, dá para fazer bobina a bobina. Às vezes você tem bobinas pequenininhas, no caso do Xilink, que sai não sei quantas bobinas por hora, tem que fazer por lote. Então, a gente tem uma variação de lotes ou de amostragem para poder fazer o controle de qualidade de acordo com a demanda do cliente, com o pedido. Mas aí mesmo assim, dando algum problema, você tem todo o processo de rastreabilidade. Total. As amostras ficam guardadas aqui, para que a gente consiga confrontar a bobina que o cara tem o problema lá com as amostras que a gente tem aqui. E aí, de mês em mês, a gente... Já até aconteceu da gente já ter descartado, e aí o cliente ficou com muito tempo com o material no estoque, a gente não tem mais, mas normalmente a gente tem um período que a gente guarda as retenções para poder conferir aqui dentro. E muitas vezes pega mesmo e fala, pô, você me tava com problema. Quer dizer, falha no controle de qualidade. Isso não é perfeito. Não? Avião cai. Avião, né? Frase que eu passei a ouvir ultimamente, até avião cai. É um dos meios de transporte mais seguros do mundo. E mesmo assim, acontece. Então, eu acho que, falando nessa questão, acho que acaba sendo o mais importante. Lógico, toda empresa tem suas falhas. Mas o mais importante é o tempo de resposta e como você responde para o cliente. Seriedade. É isso aí. Seriedade. Ultimamente, a gente passou por um momento de alguns problemas externos, força maior, de problemas de energia elétrica da rede local, que a gente teve muito atraso com os clientes. É o que eu falo, atraso, problema, isso acontece. O mais importante é a seriedade de você tratar com o cliente, ele saber o que você está falando a verdade, saber que você vai... Né? O problema, infelizmente, acontece, o importante é isso, você ter seriedade. Acho que nisso é uma coisa que a PHX tem no mercado. Podemos ter problemas de qualidade, podemos ter problemas de entrega, isso acontece, embora a gente tá aqui diariamente se esforçando para sempre atender da melhor maneira possível, mas a seriedade com que você vai lidar com o cliente, a responsabilidade, isso aí é ponto 01 na empresa. Isso acaba, é o que vai levar o nome da empresa, o que vai levar a seriedade da empresa e a longevidade. Oi, não saiu. A longevidade da empresa é isso, né? É a maneira como ela resolve, a maneira como atende seus clientes. Isso vem de berço também, muitas vezes. É isso. E você está num local muito estratégico aqui, né, Pedro? Você está em Três Rios, você atende o Brasil todo hoje. Atendo o Brasil todo, posso atender, eu não atendo hoje de fato o Brasil todo, tem várias áreas que a gente ainda não tem uma prospecção comercial muito boa, mas a gente tem capacidade de atender, porque a única coisa que muda é o trâmite logístico, né? O lead time de entrega pode mudar um pouco de acordo com o local, tal, mas a gente está no trocamento rodoviário, que fácil, a gente tem parceiros também que conseguem logística muito fácil aqui para poder atender, então nunca foi problema a gente... E é aquilo, tendo o produto, entendendo o produto, a gente atende no mundo inteiro. A única coisa que vai mudar disso é a logística, que graças a Deus acho que o mundo está tendendo a ser muito globalizado aí. Você pede hoje uma coisa na China, chega em 20 dias. Sim. Não, e você também está aqui no Rio de Janeiro, querendo ou não, faz cabotagem para o Nordeste, né? Dá para fazer bastante coisa assim, nesse sentido, né? Muitos materiais que eu compro também vem de Manaus, pô. Alguns insumos que a gente viu lá na fábrica. Matéria-prima, de fato, básica, a gente compra, não compra de Manaus, compra aqui muitas vezes do Rio de Janeiro, ou do nosso principal fornecedor, que hoje é a Braskem, mas algumas coisas vêm de Manaus, até os insumos, alguns aditivos, etc. Legal. Não, maravilha. Realmente, parabéns, você tem uma estrutura fantástica aqui. A gente que anda muito, né, em fábrica aqui no Brasil todo, eu fiquei realmente surpreso com a variedade, né, e a qualidade principalmente das suas máquinas, dos seus equipamentos, né? Eu vejo que você prima muito nisso, na questão técnica e na qualidade dos seus produtos. E como eu faço, muitos dos meus clientes fazem o que eu faço, tem que fazer melhor que ele. Fazer um diferencial. Tem que fazer melhor. É que muitas vezes o cara tem uma baloneirinha, mas está com o rosto já detonado, ou é uma máquina que a gente chama de Frankenstein, comprou extrusor aqui, o anel em outro lugar, e foi montando aquelas maquininhas meia monstro. E às vezes o produto é muito complexo, aí o cara não consegue dar aquela atenção no processo principal, que é a extrusão, como ele deveria. E não é por desleixo. É porque é humanamente possível. Às vezes a impressão é difícil pra caramba. A gente acaba, lógico, pensando assim, o cara que faz a sacola, né? Você que faz a sacola, no fundo fazer sacola é uma fábrica. Quando você está montando uma linha de extrusão de baloneira, você está montando mais uma fábrica dentro da fábrica.
E muitas vezes não é a especialidade do cara, né? Tem muitas fábricas que hoje trabalham até setorizadas, né? Sim. Até a fábrica dela de extrusão, a fábrica dela de pressão, a fábrica dela de acabamento. Tem algumas grandes empresas no Brasil que fazem tudo separado. Separado. Às vezes até tem a área comercial separada, entendeu? Então, e lá fora, assim, o Brasil um pouco menos, mas está tendendo a acontecer mais isso. As coisas são mais terceirizadas. Sim. Antigamente, não, por que eu faço aqui? Porque se eu fizer frete interno aqui, é 80 centavos, se eu faço lá fora, é 80, não, eu vou lucrar esses 10 centavos. Mas você tira o seu, às vezes aquele valorzinho é importante se você está muito bem montado. Sim. Tem uma equipe muito bem montada. Verdade. Mas às vezes aquele valorzinho que você está achando que você está economizando, você não está economizando, porque você tem que ficar preocupado com o motorista que parou o carro na Blitz lá, e aí o cara exigiu que a placa não tava rachada. Aí você perdeu o seu... além do que, né? Muitas vezes você está gerando uma... Vamos dizer que você pôs no turno da noite, o cara produziu lá por de especificação, o tamanho da espessura errada, e aí tem um problemaço, né? O cara faz a conta, depois ele tem um monte de aparato para cortar. Não, isso acontece até com a gente. Acontece com a gente. Por erro normal. Todos erram, né? A gente erra. Isso acontece aqui dentro também. E a gente tem que pegar, verificar, né? Mas o importante é isso. A nossa ideia é que tudo hoje no mundo tende a você focar no que você é melhor, né? Isso aí. Tem uns amigos meus que trabalham no mercado financeiro falam, pô, por que você não... Às vezes pega, sobra alguma coisinha ali, aplica lá. Eu falo, cara, isso eu não entendo nada. Só se eu botar na mão de alguém que faça muito bem. Se eu acho que é válido. Agora eu pegar, não entendo nada, é eu fazer pra perder, entendeu? Então a gente tem que focar no que a gente é melhor. Então, muitas vezes o cara ele é melhor comercial. Então, cola com uma empresa boa que faz, por exemplo, uma sacola, um saquinho bom, e vende bem, ganha bem ali. Então, o nosso core business hoje é tentar atender esse cara que às vezes ele pode ter a dificuldade de ter uma amplitude maior na produção dele. E ele pode focar naquilo que é mais importante. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Pedro. Como é que você está vendo o futuro do mercado de sacolas, com todas essas polêmicas? Porque, lógico, você está dentro desse mercado, você é fornecedor desse mercado. Como é que você enxerga isso? Como é que você tem visto toda essa movimentação? O Brasil ele está num caminho que não necessariamente é o mesmo caminho do mundo, né? Tende a ser, tá? O mundo hoje tem uma política de limitar mais o consumo de plástico, mas quando você fala assim, porque na Alemanha proibiram, infelizmente, falo infelizmente, mesmo com dor no coração, a cultura alemã está anos-luz à frente da cultura brasileira. A renda média da Alemanha, dos alemães, está à frente. O Brasil, muitas vezes o cara ele se alimenta, ele recebe básico para se alimentar. Ele não está pensando se é economia, se é tartaruga, se não sei. Então acaba que ele joga o lixo na rua e ele não está tão preocupado. Na Alemanha não, o cara tem ali, ele vai no mercado, ele pega essa sacolinha, ele tem onde jogar no próprio mercado e ele já tem toda uma estrutura de logística mundial. Um ticket, que ele pega aquele ticket da sacolinha que ele devolveu, da sacolinha não no caso, mas da garrafa normalmente, garrafa de vidro, de plástico, e ele pega aquele valor ticket para poder comprar de novo no mercado. Você fazer isso no Brasil hoje demanda muito mais cultura do que estrutura e cultura. Então, hoje no Brasil tem uma política um pouco demagoga contra a sacolinha plástica, contra plástico. A sacola plástica, se você for botar capacidade energética para produzir e o bem que ela gera, isso aqui nada no mundo mais tecnológico que isso aqui. Sim. Entendeu? Não, ela dá banho no papel, ela dá banho em qualquer... Mas agora, realmente, quando você tem um descarte mal feito, quando você tem uma política reversa mal feita, e aí você... Agora nem tem política pública para estruturar, né, a questão reversa, para realmente voltar. Né? A sacola é um problema, o canudo é um problema. Aí você pega a sacola, dentro da sacola tem um potinho de iogurte que pesa 3 vezes mais que a sacola para levar 50 gramas de iogurte. Sim. Né? Tem um potinho tem uma embalagem de carne, muitas vezes embalagem essa que não pode ser nem reutilizada, porque ela é feita com adesivo, ela é feita com nylon, etc. E as pessoas não sabem disso, que a dificuldade de reprocesso é maior que a da sacola. Verdade. E ninguém fala nada, porque aquilo é necessário. E aquilo não chega direto na mídia para... Agora... Acaba ficando o foco na sacolinha, né? Foco, às vezes, demagogo. Agora, precisa, sim, ter uma política boa
de política reversa, de consumo correto. Isso aí é um desafio muito grande que não só os fabricantes ou os órgãos como a ABF, como a Ibiplast, que fazem um excelente trabalho para tentar promover isso, mas é governamental também, sem ser demagogo, isso que precisa. Vamos banir porque o nosso município agora é plástico zero. Papo boi dormir, né? Não, o que eu sempre digo, né? Eu gosto de frisar isso. Você que manja mais que eu, uma sacolinha dessa aqui que eu tô na mão, pesa quantas gramas? Vamos lá, é porque a sacola... 20 gramas? É porque eu ainda sei, né? Porque a sacola tem um recorte e tal. Mas vamos chutar 30 gramas, 30 gramas. Meu, você imagina, ó, 30 gramas de material e a força que tem. Você põe aqui 2 garrafas PET. 5 quilos, se não me engano, né? Você põe 5 quilos. Tem umas normas que cada sacola tem que ter o peso. Quantos 1000% capacidade ela tem de capacidade de levantar peso, né? De tracionar um produto extremamente leve. E o que ela leva de carga é absurdo. Não tem nenhum outro produto que chega perto do que a sacolinha faz, com o fato ainda dela ser reciclável. Né? Mas não só a sacola, porque a gente está falando da sacola, e aí a gente parece que a gente está preterindo a sacola em relação a outros plásticos. Plástico como um todo, a embalagem da garrafinha, a embalagem do PET. O PET hoje representa para poder levar água nos lugares. Que evoluiu. Quanto evoluiu as embalagens. Então, a evolução tecnológica das embalagens é fundamental para a evolução humana até, entendeu? Agora, então quando eu falo, mas o potinho de iogurte é muito plástico para pouco iogurte. Não. Senão como esse iogurte vai chegar? A pessoa vai botar e levar na mão? Tem que ter tem uma série de... É importantíssimo. Ele vai ser transportado, né? Quando você desenha um produto, você pensa ali que ele vai ser manipulado. Se for filho também, ele estoura demais. E outra, a tecnologia hoje, ela tá... Filme de café, por exemplo. O saco de café, as pessoas não sabem. O saco de café, ele tem uma laminação para que não tenha contato com oxigênio enorme, né? E aí... E hoje em dia existe até uns respiradores para a pessoa poder sentir o cheiro do café. Só que aquele respirador, ele faz que você sente o cheiro do café, mas ele não tem contato não entra oxigênio. Então isso é uma tecnologia absurda que ninguém no mercado, quando você compra aquele saco, você sabe disso. E muitas vezes para empilhar, o cara no mercado vai com um palitinho e fura o saco de café para ele poder acamar um saco no outro. Quer dizer, toda essa tecnologia foi por água abaixo porque o cara resolveu furar ali para acamar o café no outro. Então, a tecnologia da embalagem, ela é algo assim, fora de série. A gente está tentando fazer a nossa parte aqui, um embriãozinho, para poder levar isso para os nossos clientes, para os nossos parceiros aí que desenvolvendo embalagens para eles. E como que você tem visto essa evolução, né? A gente falou bastante de tecnologia em termos de equipamento, máquina, né? Você que já está desde o seu pai aí, como é que você tem percebido isso de matéria-prima? Como que você vê toda essa evolução? Sim, a matéria-prima evoluiu bem. Antigamente você tinha 2, 3, 4, 5 grades. Então hoje em dia você tem grades muito específicos para o que você vai fazer. Então, eu quero fazer um filme para congelamento, tem um grade específico. Eu quero fazer um filme para fazer um laminado de tal maneira. O material tem que ser mais resistente assim, mais resistente assado. Então hoje em dia você já tem capacidade de ter grades específicos para cada tipo de aplicação. E essa tecnologia, ela evolui cada vez mais, né? Então, isso é fundamental. E outra, vamos banir o plástico do petróleo. Plástico só pode acabar de fato se pararem de extrair o petróleo. Porque quando você extrai o petróleo, de qualquer jeito, sai o gás da nafta. Sim. Né? E esse gás, ele vai se... não tem mais plástico no mundo, não pode mais plástico no mundo. Então vai ter que queimar o gás. Vai continuar extraindo petróleo, porque a pessoa vai ter que andar de carro, vai ter que andar de avião, ter querosene. Então, o petróleo vai continuar sendo extraído. Então, quando o petróleo já é extraído, se tira uma parte desse gás, desse petróleo que já foi extraído, e usa para um bem tecnológico. E aí, para otimizar tudo isso, que é um bem escasso, né, se cria plástico da cana-de-açúcar, se cria plástico que ainda são inviáveis comercialmente, mas de compostáveis, né? Sim. Então, essa tecnologia tem que evoluir muito para minimizar os impactos ambientais, isso é fundamental. Em termos de equipamento também, né? Você tem equipamentos hoje de alta tecnologia aqui, que você lá no CRP, e a gente vê os equipamentos evoluíram muito também. A automação, né? Na verdade, os equipamentos melhoraram muito, evoluíram com certeza, mas mais do que os equipamentos em si, a máquina em si,
é a própria automação, né? Agora, na última feira da Alemanha, a Vidmilha expôs uma máquina lá que ela sobe o balão e começa a produzir sem ninguém colocar a mão na máquina, né? O cara aperta assim, vamos começar. Aí começa. Nada que talvez os fabricantes, Carnevale, os fabricantes locais não pudessem fazer também, tá? Mas é só um investimento em automação. Muitas vezes nem o mercado brasileiro tá disposto a querer investir. Mas isso é muito fundamental. A gente, dentre as nossas possibilidades aqui, que são bem longe de tudo isso, a gente tem um processo de automação. A gente tem hoje sistema de alimentação externo, que não fica do lado da máquina, ele vem por cima, ele vem aéreo, e toda a mistura que é feita na nossa máquina, ela é feita por CNP, o CNP, você coloca lá no visorzinho qual é a mistura que você quer, automaticamente o gravímetro, né, já regula e já puxa do material que está lá fora, não está nem do lado da máquina, separado por grades, coberto. Na nossa filmagem, ele nem estava coberto, porque eu realmente abri para que a gente pudesse ver, mas normalmente ele fica coberto para impedir que caia impureza no grão, né? Então, acho que esse é o processo, a gente tentar evoluir sempre. Isso aí. Não, é impressionante. Muito bem. Você atende o Brasil todo. Hoje você consegue... Quanto você tem de capacidade produtiva? Você acha que em futuro próximo dá para aumentar? Eu vi que você já está ficando pequeno aqui, né? Dá para aumentar, então. A gente tem mais um setor em cima, que tem mais um galpão, que é o nosso galpão, tem mais área para construir. Eu tenho uma capacidade de 800 toneladas, né? Bastante. Por mês. E quanto expandir, assim, o Brasil o Brasil faz com que a gente tem que ser muito doido para querer crescer e aumentar. Então a gente sempre fica com esse pensamento, mas acaba que o mercado, que é a nossa necessidade de querer crescer, vai além das dificuldades. Sim. E a gente, então, eu talvez, há 5 anos atrás, eu não imaginei que eu fosse estar querendo crescer mais, ou fosse estar onde estou hoje, então é difícil prever. Mas, sim, a gente sempre, é difícil ficar parado, eu estou novo ainda, embora não pareça. É isso aí. Muito bem, Pedro, eu queria que você deixasse as considerações finais, e a pessoa que está assistindo esse podcast também, você deixar como é que a pessoa te encontra, como é que ele consegue acessar os produtos da PHX? Os produtos, ela consegue encontrar a gente nas redes sociais, né? No Instagram, a gente tem lá o PHX Embalagens, é o nosso Instagram. Consegue pelos contatos que a gente pode depois passar de telefone, e-mail, que é o contato @phxembalagens.com.br, comercial @phxembalagens.com.br. Mas os produtos, a gente não tem produto de portfólio. A gente faz só de acordo com o cliente. Sobre encomenda. Claro, tem produtos que a gente já faz lá na escala, já conhece bem, já está na nossa linha, então é fácil. Mas a gente não tem produto de balcão, tudo produto sobre encomenda, parametrizado para o cliente, de acordo com o que ele quer. E fazendo uma consideração final, agradecer a B, a PHX, a C, mas promover o plástico, promover os benefícios do plástico, mostrar que o plástico não é o vilão, o plástico é uma solução, ele bem utilizado. A diferença entre o veneno e o remédio está na dose. É verdade. Né? Está na utilização. O plástico é um puta de um bem, é um puta de uma solução para o mundo. Né? Como que a gente vai conseguir levar alimento para os lugares distantes, os lugares que não tem... Principalmente preservando a conservação. Você vai para lugares que não tem conservação, que você não consegue conservar. Tem uma embalagem que faz isso. Isso é um bem. Ele não é um vilão. Então... Isso é mudar a educação também. Tem que mudar a educação. Então, de certa forma, vocês começarem a desenvolver esse trabalho, levando isso para as redes sociais, levando isso para o conhecimento comum, é muito legal. Eu parabenizo muito essa iniciativa de vocês aí de poder promover esse mercado do plástico. Legal. Obrigado, Pedro. Parabéns também por toda a estrutura, né? Eu fiquei bem impressionado pelo tamanho e pela qualidade que você tem, como você zela da empresa e dos seus produtos. Parabéns. Muito obrigado. Show. Notado. Isso aí, gente. Esse é mais um podcast In Company que a gente fez aqui no Rio de Janeiro, em Três Rios, na PHX. Todos os contatos da PHX eu vou deixar aqui embaixo nesse vídeo para você poder acessar. E fica
ligado em todas as redes sociais que a gente vai colocar ainda muito. Vai sair o vídeo que a gente está fazendo em Company aqui na PHX para você assistir e conhecer a planta, né? Conhecer as estruturas. E é mais um podcast que a gente gera aqui para vocês. E você tendo alguma curiosidade, alguma pergunta, entre em contato com a gente, porque nós somos a Talk Class.